Agora eu vou voltar com a Raquel Gomes. Ela está na Alexandre de Gusmão, rua aqui do bairro Maria Luísa, em Cascavel. Olha, essa Alexandre de Gusmão, gente, vem dando o que falar, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer o assunto com a Raquel Gomes, porque desde que ela virou binário com as obras de revitalização da Carlos Gomes, teve 3 pistas, aí lombada eletrônica, redutor de velocidade, morador reclama de um lado, motorista reclama de outro. Agora vão voltar atrás novamente por conta de vagas de estacionamento. Segura aí que a gente já... Dá para ir com a Raquel agora? A Raquel está lá ao vivo, então, da rua Alexandre de Gusmão. É um vai e vem, né, Raquel, de informações. O motorista, às vezes, acaba até se perdendo. Quais são as novidades por aí, então, a partir de hoje? Verdade, Fernando. Por isso que a gente sempre fala, acordou cedinho, liga no Primeira Hora, vem acompanhar a gente para ficar bem informado sobre as mudanças do dia a dia. Tem de informação aqui no Primeira Hora muita coisa. E entre elas, o trânsito para informar o motorista, que às vezes realmente fica perdido com tantas alterações. A gente vem falando tanto da Alexandre de Gusmão, né, Fernando? Das obras do complexo da Carlos Gomes, todas as alterações de trânsito que já foram feitas, a entrega da obra, o movimento depois disso, e tem aqueles ajustes de sinalização que acontecem também. Nesse caso, como você disse, tem alteração aqui nesse espaço do estacionamento. A gente está aqui ao vivo, o Arthur Vitor está mostrando pra gente, o movimento já começa a ficar um pouquinho mais intenso conforme vai chegando aí pertinho das 7 horas da manhã, depois está ainda mais movimentado. E quem está acompanhando a gente, do lado direito, nós estamos olhando no sentido bairro-centro, havia já as vagas de estacionamento. A pintura, ela foi até reforçada e alguns cones foram colocados já para alertar o motorista. Os cones estão aqui, ó, ontem também, vários cones pelo bairro, porque a sinalização foi reforçada em várias ruas aqui do Maria Luísa, e aqui na Alexandre de Gusmão, esses 2 cones para alertar. Sempre que o motorista vê um cone na pista, ele vai entender que tem mudança acontecendo. Do lado direito, portanto, conforme a gente já vê vários carros estacionados, o estacionamento já estava liberado há um bom tempo. No lado esquerdo, conforme o Arthur está mostrando para a gente nas imagens, ainda não tem nenhum carro estacionado. Porém, pode estacionar porque tem essa mudança acontecendo, portanto. A gente está vendo, ainda os ajustes vão acontecendo, né? A pintura das faixas e das caixas para o estacionamento já foi feita, toda a alteração e a sinalização horizontal já mudou. A sinalização vertical continua por aqui, então a placa de não estacione ainda está por aqui. Por isso que a gente vai ver ao longo do dia também essas outras alterações acontecendo e as equipes da Transitar também vindo para orientar os motoristas, porque agora, apesar aqui da placa de não estacione, esse ponto vai ser possível sim estacionar. Os motoristas estavam pedindo uma solicitação também dos moradores aqui do bairro Maria Luísa e dos comerciantes. A gente está na Alexandre de Gusmão, que antes o movimento do comércio aqui era bem mais baixo, viu? É uma rua, uma via que tem muitas casas. Mas aos poucos, acontece que vem chegando vários estabelecimentos comerciais por aqui, além dos que já existiam, como a instituição de ensino que a gente tem, a colégio que fica aqui já há um bom tempo. Então, já estava por aqui, mas aos poucos a gente vê lojas abrindo aqui na Alexandre de Gusmão, restaurantes também abrindo aqui na via. E por isso os moradores estavam contando que já estava difícil estacionar e fica ainda mais complicado. Transitar veio até o local, acompanhou a rotina desses moradores por vários dias, fez essa análise, usou também as informações que fazem parte do equipamento eletrônico, né? Que não está ali, o radar não está ali só para fazer a multa, mas também para levantar informações. O que a Transitar reparou? Que nessa faixa, agora a gente está aqui, é o estacionamento, mas nessa outra faixa, o trânsito, ele era mais lento, eram menos carros que passavam por essa faixa e a velocidade desses carros era maior. Então a velocidade era maior e mesmo com uma quantidade menor de veículos. Analisando isso e com base nessa análise e nesse estudo, as equipes falaram, beleza, podemos fazer essa alteração. Além de ter mais opções também para esses estabelecimentos, para os clientes, para os moradores em si, tem também a reclamação dos próprios moradores. Falei que tem muita casa aqui na Alexandre de Gusmão e realmente tem. E por isso que sair aqui, Fernando, é uma tarefa muito complicada. A gente está um pouquinho mais cedinho, o movimento ele vai aumentando, mas ainda não está nem perto do que alguns dias, em alguns horários é. Aí o morador que precisava dar ré para sair da sua residência era muito complicado. A gente conversou com algumas pessoas aqui que falavam que, ó, quando eu vinha dar ré para sair da minha própria residência,
Como aqui já era faixa, os motoristas buzinavam, muitos motoristas que viam esses moradores tentando sair de casa não respeitavam. Ao invés de segurar um pouquinho a velocidade, aceleravam, e atendendo também essa reivindicação dos moradores, essa mudança aconteceu. Então aconteceu para termos uma possibilidade de estacionamento, o fluxo na Alexandre de Gusmão agora possibilita isso, segundo a Transitar, essas duas faixas dão conta desse movimento do bairro, da região sul de Cascavel para o centro da cidade, e vai auxiliar muitos moradores que estavam tentando sair de casa. Era difícil, mas agora vão ter uma visão um pouco melhor, né? E vão conseguir manobrar e poder sair de casa com mais tranquilidade aqui na Alexandre de Gusmão, Fernando. Bom, os especialistas estão aí para isso, né, Raquel? Como você bem destacou, os equipamentos fazem a soma de veículos, velocidade, e eles tomam decisões. Mudanças vêm, né, como a criação do binário, ajustes precisam ser feitos. Então você, motorista que passa aqui pela Alexandre de Gusmão, usa o binário para ir para o centro da cidade. A partir de hoje, 2 pistas. Eram 3, diminuiu para 2. Toma cuidado, tá? Deve mudar bastante. Cuidado com pedestres, cuidado com carros estacionados. Tá bem sinalizado, ainda tem placa que não foi retirada, mas a pintura nova, forte, apagaram as faixas antigas. Então acredito que não vai ter nenhum problema não. Raquel Gomes, obrigado pelas informações. Arthur Vitor, pelas imagens. A Raquel volta daqui a pouco com outros assuntos pra gente. Valeu!